Paulo, que está a escrever, escreve assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenham visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu, mesmo, brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apressa em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Todos os outros, quero só dar-vos uma nota pessoal. Eu tinha planeado ter cronómetro aqui, mas quando liguei o meu telefone isto começou a fazer tic, 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 tic. E eu não sei silenciar isto agora, por isso, azar. Vão ter que aguentar-me provavelmente mais tempo, porque eu não vou ter aqui o controle do cronómetro. E por isso vamos orar, não só por isso, mas vamos orar para que eu possa ser fiel à palavra e que possamos ter corações preparados para ouvir aquilo que Deus, e não eu, quer passar nesta manhã. Por isso, vamos orar. Pai do céu, nós somos muito bons a pregarmos a nós próprios, somos muito bons a partilhar aquilo que o nosso coração está cheio e confessamos que muitas vezes o nosso coração não está cheio de Ti. E isso é um perigo para aqueles que pregam a Tua palavra também. E por isso te peço que o Teu Espírito possa estar a corrigir o meu, para que ele possa estar cheio de Ti e que hoje o que eu pregue seja a Tua palavra e só a Tua palavra. E que os nossos corações, enquanto igreja, possam estar receptivos, Senhor, a começar pelo meu, para poder ouvir a Tua palavra, recebê-la com alegria, com arrependimento e proclamá-la também a quem não a tem. Transforma-nos a nós, Senhor, primeiro e permite-nos que essa alegria nos transforme ao ponto de queremos partilhá-la com outros também. Guia-nos, Senhor, corrige-nos e alegra-nos. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Continuamos na carta aos Filipenses e eu quero fazer um aviso prévio. Eu sei mesmo que tenho sido um bocadinho duro as últimas vezes que tenho pregado e a entrada que eu vou fazer neste sermão vai ser uma entrada um bocadinho a pé juntos, uma entrada um bocadinho agressiva. Mas fiquem comigo, porque eu acredito que é um vale que nós temos que passar para chegar ao outro lado e porque este sermão, de facto, não vai ter um tom tão duro como os outros tiveram. E eu não me arrependo, eu não vos estou a pedir desculpa por ter sido duro, porque eu acho que nós temos que ter a dureza que a palavra tem. E se a palavra é dura, duros vamos ter que nós ser. E se a palavra é encorajadora, encorajadores temos nós de ser. E eu acho que hoje calha mais no segundo caso do que no primeiro, por isso podem respirar um bocadinho. Vai ser um bocadinho mais zen do que os outros, mas vai ser exigente também, espero eu. Então, na semana passada, como o pastor Filipe pregou, e ponham os vossos olhos no versículo 12, Paulo escreve que espera que os filipenses continuem a fazer na sua ausência o mesmo que eles estavam a fazer na presença dele. Desenvolver a sua fé com temor e tremor, lembrando que é Deus que faz tudo, quer o querer, quer o fazer. Hoje, como vamos ver, é como se Paulo tivesse a certificar-se que isto acontece. Ou seja, ele disse isso, disse, eu espero que vocês não estejam só a ter uma fé, que é uma fé quando eu estou aí, que deixa de ser quando eu não estou. E por isso, vou certificar-me enviando pessoas que isso está a acontecer. Vamos desenvolver um bocadinho mais, perceber se isto é policiamento, o que é que está aqui em causa. Mas antes de ir lá, quero ainda explorar um ponto do sermão passado, desta questão da afirmação de Paulo. É como se Paulo estivesse a dizer, não façam só as coisas boas em Cristo quando eu estou convosco, mas continuem a fazê-las quando eu não estou. Por outras palavras, não tenham uma fé para turista ver. Conhecem esta expressão? Para turista ver, para inglês ver. Nós em Portugal adoramos o turismo e se não fosse o turismo nós estávamos ainda mais afundados na nossa dívida e o turismo é como se fosse o nosso menino querido. Talvez por causa disso nós também, enquanto crentes e enquanto pessoas,
sejamos tão bons a fazer coisas também para turista ver, para pastor ver, para a igreja ver, e depois, quando fechamos a porta do nosso quarto, a nossa fé esfuma-se. Às vezes não é preciso ir para o quarto, basta sair daqui ao domingo, começar durante a semana e a nossa fé vai embora. E tenho ouvido muito de mim e dos outros pastores desta frase. Está na altura de crescer. Chegou a hora de crescer. Mas eu disse-vos, isto não é um sermão duro, eu já vos disse isto num tom bem duro, e hoje é um sermão mais de encorajamento em que eu quero afirmar, não acolar elogios que vocês não mereçam, sendo que a glória é sempre para Deus, mas quero dizer, eu tenho visto, graças a Deus, tenho visto a igreja a crescer. Tenho mesmo visto a igreja a crescer. E tenho visto a igreja crescer em particular muito, não estou a desvalorizar o antes, mas estou a pensar neste período em que nós fomos despidos do nosso pastor-presidente, que está num período sabático nos Estados Unidos. Eu tenho visto a igreja crescer muito na ausência do pastor Tiago. E não me interpretem mal, eu estou desejoso que o Tiago volte. Estou a contar os dias. O Tiago faz muita falta. O pastor Tiago faz mesmo muita falta a esta igreja. E vocês sabem, os que me conhecem melhor, sabem que pessoalmente o Tiago é um pai para mim, é um pai espiritual. E eu estou mesmo desejoso que ele volte. Ao mesmo tempo, quero afirmar que Deus faz tudo com propósito e que neste caso está a ser bem evidente que Deus está a transformar não só o Tiago e a sua família, mas esta igreja na ausência do Tiago. A ausência do Tiago neste período sabático está a servir para corrigir alguns vícios que ao longo dos anos nós tínhamos vindo a ganhar. E quero enumerar alguns. Lá está. Isto é a tal entrada a pé juntos que vai doer primeiro, mas eu depois vou querer chegar a um bom porto convosco. Enumerando alguns vícios. O vício de, com mais ou menos consciência disso, olharmos para o Tiago como se ele fosse Jesus. Como é que isto se vê? Com coisas, por exemplo, tristemente cómicas, como quando o Tiago não estava a pregar, notava-se que a congregação diminuía. E notava-se, às vezes. Eram menos pessoas as que apareciam ao domingo ou que aproveitavam esse domingo para ir fazer outras coisas. Outras, como muitas pessoas só procuravam o conselho do pastor Tiago, não tem mal nenhum procurar o conselho do pastor Tiago, eu procurei muitas vezes, mas recusavam receber o conselho de qualquer outra pessoa. Seja pastor, porque há assuntos que são pastorais, de facto, seja qualquer outra pessoa. Era o Tiago ou não era. O vício também da boleia da fé que vemos no Tiago, ir à boleia dessa fé e não desenvolvermos a nossa própria. Como é que isto se vê na prática? Ficávamos contentes com a profundidade dos sermões, até éramos capazes de os papaguear, e estou aqui a usar papaguear intencionalmente, mas não tínhamos a mesma profundidade que reconhecíamos na pregação a aplicá-los nas nossas vidas também. E por isso éramos muito bons a reproduzir tudo aquilo que tínhamos aprendido, mas depois, na hora da verdade, não éramos assim tão bons. Eu estou a dizer isso a vocês, eu faço parte deste problema, ok? Eu estou a pregar também contra mim. Como todas as vezes que qualquer pastor está a pregar, ele está a pregar aplicando, em primeiro lugar, as verdades exigentes ao seu coração. Não sou pastor, mas o mesmo se aplica a mim. Mais um vício. O vício de adormecermos o nosso espírito de serviço porque sabemos que alguém vai fazer, mesmo que nós não façamos. Isto parece não estar relacionado com a ausência do Tiago, mas está. Vou explicar porquê. Porque o Tiago e a Ruth tinham muitas coisas ao cargo deles. E sabe o que aconteceu? Quando o Tiago e a Ruth saíram, outros tiveram que fazer as coisas deles. E esses que passaram a fazer as coisas deles também tinham outras coisas para fazer. Ou seja, outros que não estavam a fazer nada, tiveram necessariamente que começar a fazer. Porque se não fizessem, aí sim ninguém ia fazer. E isto tem acontecido cada vez mais. E, queridos irmãos, Deus é tão bom que tem santificado uma igreja pecadora como a nossa com a ausência do nosso pastor-presidente. Tem-me santificado a mim também, que faço parte deste problema, como já vos disse. Temos crescido. E que bom, porque estava mesmo na altura de crescer. Não parem de o fazer. Estamos a crescer tão bem que nem parámos de ter filhos com a ausência do Tiago. Continuamos com a sucessão apostólica dos filhos. Estamos a... Exatamente. Por isso o Tiago vai saber, já sabe, mas vai saber de 3 novas vindas, quer com os filhos da Miriam e do Dante, quer com o jovem Epafrodito, que é como se vai chamar o filho da Débora. Informo-nos em primeira mão. Não é. Nem sabemos se é menino ou se é menina. Mas o Eduardo e a Débora certificaram-se que essa sucessão apostólica continua. E sei que muitas vezes tenho sido duro nestes sermões que prego. Eu não me arrependo, como vos disse, mas hoje, de facto, sujeitando-me à palavra, aquilo que eu vos quero passar cola na perfeição naquilo que a palavra está a passar.
Ou melhor, deixa-me reforçar. Eu não quero forçar aquilo que eu prego à passagem. Eu quero que a passagem me dite aquilo que eu quero pregar. E isto é um valor importante que nós temos cada vez que pegamos na palavra, que é, somos nós que nos temos que sujeitar ao que a palavra quer dizer e não a palavra que se quer sujeitar ao que nós queremos dizer. Por isso a agenda do pastor, se quiserem, não é muito relevante se essa agenda não for a agenda que a palavra tem. Não quer dizer que nós não apliquemos coisas à realidade da igreja, claro que sim. Mas, de facto, eu hoje só vou puxar por aqui porque eu acho que a palavra também está a puxar e vamos descobrir como. Por isso, comecem a olhar para a vossa Bíblia e olhem, ponham os vossos olhos aí entre o versículo 19 e o 30 e vamos começar a aprofundar aqui. Neste excerto, há movimentos e há pessoas que estão a ser enviadas, pessoas que estão a ser recebidas, pessoas que foram enviadas, foram recebidas e agora estão a ser enviadas de volta, pessoas que estão a ser enviadas para depois serem recebidas novamente, e isto com duas pessoas em particular, que é Timóteo e Epafrodito. Epafrodito foi uma pessoa que foi enviada pelos filipenses até Paulo e que Paulo agora está a enviar de volta, com notícias. Timóteo, por sua vez, foi uma pessoa que está a ser agora enviada por Paulo para depois ser novamente recebido por ele. Por isso há estes movimentos, pessoas para lá e para cá, a acontecer. E eu vou centrar muito esta passagem, este sermão, nestes dois personagens, Timóteo e Epafrodito. Por isso vamos começar primeiro por Timóteo e olhem para o versículo 19. Vou ler. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E reparem aqui nas palavras usadas. Se olharem para o versículo 21 do capítulo 1, deixem-me só situar-me aqui. Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas não era este que eu queria, agora tenho aqui uma referência errada. Mas exatamente, aqui quando falo do exemplo de Cristo e da humilhação, é como se, quando Paulo começa a ir a estes exemplos de Timóteo e Epafrodito, Paulo estivesse a mostrar na prática aquilo que ele pregou na teoria. Paulo está a dizer, falei-vos da unidade cristã, falei-vos de humildade, tem aqui uma pessoa que é o reflexo dessa humildade que eu vos estou a pedir a vocês. Timóteo era esse reflexo. Este caráter de Timóteo é um caráter que aponta para o próprio Jesus. E por isso nós lembramos, o exemplo nunca deve ser a pessoa, mas deve ser a pessoa que ela está a imitar. Neste caso, o exemplo que nós devemos seguir é o de Timóteo, porque o exemplo é Jesus. E é isso que Paulo está a apontar. Timóteo é assim porque Jesus é assim. Timóteo é assim por causa de Jesus. Os olhos podem estar, por isso, em Timóteo, se em último grau estiverem no Senhor Jesus. E quem é que é este Timóteo? Quero puxar pela vossa memória. Vocês lembram-se, e agora podem responder, eu sei que isto no sermão não é tão habitual, mas qual é que foi a passagem que o pastor Marco usou de base para vos dar o contexto da carta aos Filipenses? Era no livro de Atos, capítulo 16. Quem disse 16? 16. Exatamente. Então vão lá aí. Em Atos 16, ponham os vossos olhos entre o versículo 1 e o versículo 3. Em Atos 16, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, é precisamente a primeira vez na Bíblia toda que nós somos introduzidos a este personagem que é Timóteo. Paulo está a conhecer Timóteo, porque toda a gente dava bom testemunho dele na segunda viagem missionária, e Timóteo era um adolescente, por esta altura, que já começava a demonstrar um padrão de fidelidade a Deus grande. Era filho de um casamento misto, pai gentio e mãe judia, e chegou aos ouvidos de Paulo, então, este bom testemunho. É este mesmo caráter que Paulo vai elogiar também nesta passagem. Por causa disso e do amor a Cristo que viu em Timóteo, Paulo juntou à sua comitiva. E vamos começar a ver ao longo do livro de Atos e nos vários livros que Timóteo começa a ser uma constante. Ele está constantemente com Paulo, está constantemente a ser enviado, como vamos ver mais à frente. Mas, vemos aqui também nesta passagem em Atos, antes de Paulo juntá-lo à sua comitiva, ele fez uma coisa estranha a Timóteo. Ele quis circuncidá-lo. Porquê? Porque, para não escandalizar os judeus a quem queriam pregar o Evangelho, vocês lembram-se que Paulo via como o seu principal ministério também pregar o Evangelho aos gentios, mas passando sempre primeiro pelos judeus. Paulo ia sempre às sinagogas primeiro. E como os judeus sabiam que o seu pai era grego, para não ser motivo de bloqueio esta ascendência de Paulo, ele quis circuncidá-lo. Isto não é prescritivo, ok? Não tem que estar, deixem os vossos filhos em paz, não têm que os estar a circuncidar. Mas, naquele contexto em particular,
Paulo queria remover esta barreira para os judeus que estavam a ouvir o Evangelho e circuncidou então Timóteo. E também, posso-vos dizer, o facto de Timóteo não ter sido circuncidado em criança pode indicar-nos que o casamento dos pais não era necessariamente o casamento entre um temente a Deus e um não temente a Deus, porque, de facto, a circuncisão, se estivéssemos a falar de um judeu, era uma coisa mandatória. Mas atenção, nós temos que pensar que, quando Paulo junta a sua comitiva a Timóteo, isto, de facto, teve implicações grandíssimas para o seu ministério e já vamos perceber o que é que isto aconteceu. A primeira plantação de Timóteo, e agora avança no capítulo 16, qual é que é? A primeira plantação de igreja em que Timóteo assiste? Podem responder também. É a igreja de Filipos. Timóteo começa o seu ministério e a primeira igreja que ele vê ser plantada, os primeiros frutos que ele vê, é precisamente a igreja de Filipos. Timóteo estava intimamente ligado ao gênesis da igreja de Filipos. Ele estava lá quando Lídia foi convertida, quando o carcereiro foi convertido. Ele fazia parte daquele grupo de irmãos que estava a assistir a tudo isto. E por isso começa a ser para nós mais claro como é que este coração de Timóteo pela igreja de Filipos se assemelha ao coração que Paulo também tinha. Timóteo estava lá. Timóteo tinha este amor a Cristo e à igreja. E voltando à carta aos Filipenses, reparem que esta não é a primeira vez que Timóteo aparece. Logo no versículo 1, e agora folheiem até ao versículo 1 da carta aos Filipenses, a terceira palavra é Timóteo. Paulo e Timóteo. Paulo escreve com Timóteo esta passagem. É como se Paulo e Timóteo escrevessem juntos, ainda que a autoria fosse de Paulo. É como se Paulo estivesse a dizer: sabem quem é que está aqui comigo? O Timóteo. Timóteo, diz olá ao pessoal. Não se fosse uma chamada Skype. E estando com Timóteo, percebemos também que a prisão de Paulo era uma prisão especial, como nós já falámos. Paulo não estava numa prisão, nós tendemos a pensar a prisão de Paulo como nos filmes dos prisioneiros de hoje em dia, tipo condenados de Shawshank. Não é esse tipo de prisão. É uma prisão especial em que Paulo tinha algumas regalias, nomeadamente a regalia de poder ser visitado pelos seus amigos, como Timóteo. Por isso Timóteo podia estar com Paulo, podia visitá-lo fisicamente. Deixa-me avançar. Vamos avançar um bocadinho na passagem e vamos ler do versículo 20 ao 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. O que Paulo está a dizer é que entre todas as pessoas que acompanham Paulo, todos os irmãos em Cristo que ele tem, não há nenhum que tenha o igual sentimento. E no grego, eu não vou tentar dizer no grego, se tivesse aqui alguém que soubesse grego eu até pedia ajuda. Vou tentar. Chama-se, a palavra é isopsicos, ou psucos, isto tem um U, não sei bem. Isopsicos. E o que quer dizer, literalmente, é de igual alma. Alguém de igual alma, igual sentimento, igual alma. E é a única vez que esta palavra é usada no Novo Testamento. E na tradução grega do Velho Testamento, que não é original, nós sabemos que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, mas na Septuaginta, esta palavra é usada outra vez num Salmo de Davi, em que Davi fala acerca do seu amigo mais íntimo que o trai. Ou seja, Paulo estava a trazer este lado íntimo, de igual alma, para Timóteo também. E reparem no seguinte: o foco do amor de Paulo e Timóteo, que o próprio Paulo elogia, não surge de buscar os interesses dos filipenses em primeiro lugar, do mesmo modo que não surge de buscar os próprios interesses. Foi uma frase longa, mas deixem-me dizer. Paulo não está a elogiar em Timóteo o facto de ele buscar os interesses dos filipenses em primeiro lugar, em oposição a buscar os seus próprios interesses. O elogio de Paulo a Timóteo é ele buscar os interesses do reino de Jesus em primeiro lugar, até antes dos interesses dos filipenses. E vamos ver que isso é traduzido na exigência que Paulo vai ter também nas coisas que vai dizer aos filipenses. E por isso, buscar o que é de Cristo Jesus é o que é colocado como oposição a buscar os próprios interesses. Reparem no versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de interesse dos filipenses? Não, de Cristo Jesus. E lembram-se no primeiro sermão que eu preguei sobre este livro, eu disse-vos para realçarem todas as vezes que aparecesse em Cristo e alegria. De Cristo Jesus e em Cristo é um conceito semelhante que fala desta união com Cristo que temos vindo a repetir. Por isso, mais uma vez, em Cristo Jesus, de Cristo Jesus, é o centro de Paulo. É o buscai o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Avançando no texto, vemos que Paulo se encontra numa situação
em que espera mais uma vez no Senhor resolver em breve, de forma a poder ele mesmo ir ter com os filipenses. Vemos isso no versículo 23. E vemos que não é pormenor também que neste versículo 23 Paulo ter escrito no Senhor. Como o pastor Marco, o pastor Filipe e o pastor Diego e eu temos vindo a realçar, é fundamental que não só a nossa identidade, a nossa união sejam achadas no Senhor, mas também as nossas expectativas no futuro sejam alicerçadas no Senhor também. E vocês veem que isto é claríssimo em Paulo. Paulo tem a sua identidade em Cristo, tem a sua união com os filipenses em Cristo e tem o seu futuro também no Senhor. Ele tem tudo bem atado. Mas, queridos irmãos, eu intencionalmente quero focar mais este sermão não em Timóteo, mas em Epafrodito. Até porque eu sei que Timóteo é um personagem muito querido para muitos de nós e que já temos vindo a carregar em várias outras passagens. E Epafrodito só aparece uma vez na Bíblia e é aqui. Ou seja, sinto quase que é uma responsabilidade minha defender o coitado do Epafrodito, que o Eduardo e a Débora decidiram honrar esse nome com o filho deles e explicar-vos um bocadinho mais de quem é esta pessoa. Vamos ler aqui do versículo 25 até ao 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro o vosso mensageiro e o vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aqui, se quiserem, a carta é sempre alegria, 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 e de repente tristeza aparece assim 2 vezes de rajada. E vemos que as duas podem coexistir no contentamento que Paulo tem em Cristo. Vamos continuar. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, que, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Só nesta passagem, reparem nas quantidades de vezes que aparece de Cristo, no Senhor, alegria, que vos alegreis, e também este elemento de mandar e enviar, está sempre a acontecer. Mas quem é que é então este Epafrodito que foi enviado pela igreja de Filipos a Paulo? E está agora a ser enviado de volta para a igreja de Filipos. Aqui vou pedir ajuda ao pastor John MacArthur, que me ajudou com os seus comentários a perceber quem é que é esta pessoa. Não há nenhuma outra referência na Bíblia, como eu vos disse, que fale de Epafrodito, à exceção da carta dos Filipenses, em que Epafrodito seja mencionado ou referido. O seu nome em grego significa que pertence a, ou que é favorecido por, Afrodite. Conhecem Afrodite? Uma deusa conhecida, grega do amor, que os romanos chamavam Vênus, a deusa Vênus. Isto dá a entender, mais uma vez, provavelmente que as origens dele não vêm de um casamento temente a Deus. Tanto que os nomes naquela época não é como a nós, que nós não quero generalizar, mas no geral nós damos nomes simplesmente porque gostamos da sonoridade. Naquela época o nome tinha um significado da identidade da pessoa também. E por isso quando tu dás um nome ao teu filho de favorecido por Afrodite, não é inocente. É quase supersticioso. Por isso dá-me mesmo a entender que a influência, se calhar, do pai grego era uma influência muito maior na educação também de Epafrodito. Isto é curioso também perceber que esta passagem surge no contexto do culto hoje, em que um dos nossos motivos de oração, quando oramos pela igreja perseguida, não sei se repararam, é que no Paquistão pais estão a dar nomes muçulmanos aos filhos para evitar a sua perseguição. Porque em muitas culturas o nome é a identidade também. Isto continua a acontecer hoje. E muitos de nós damos também nomes aos nossos filhos, também tendo a ver com o significado do nome. E isso era verdade também naquela altura. E este nome Epafrodito muitas vezes é abreviado por Epáfras. Vocês podem estar a pensar que nos estudos colossenses, mesma pessoa. Não há nenhuma indicação que seja, de facto. Os estudiosos dizem que não há mesmo nenhuma indicação que se esteja a falar de Epáfras e Epafrodito como a mesma pessoa. Não era um apóstolo, como Paulo. Não era um pastor, como Timóteo. Não há sequer nenhuma descrição de nenhuma função que ele ocupasse na igreja. Não há nenhum elogio ao seu cargo, se quiserem. Era um membro da igreja de Filipos. Não era um pregador conhecido. E não há nenhum talento especial que lhe seja elogiado. Era, se quiserem, deixem-me usar esta expressão, isto não está no sermão, um crente banalzinho mesmo. Igual a muitos outros no sentido de cargos, no sentido de responsabilidades. Não era pastor, não era diácono, não era rigorosamente nada destas coisas. Agora deixem-me espetar a faca e rodar o que vocês já estão a antecipar. Quando nós ouvimos falar de Paulo e Timóteo, há um lado de vocês, que é igual ao meu, que
pensa, isso é os pastores que se preocupem com isso. Isso são características que Paulo está a pedir aos pastores. Ou quando, de repente, ouvimos falar das características de Paulo, pensamos, mas Paulo era apóstolo. Timóteo era pastor. Há um certo tipo de bênção que é dada especialmente a eles. E talvez por essa razão é que o exemplo de Epafrodito seja tão importante para nós hoje. Porque se não queres ter a barra alta como estava alta para Timóteo, tens de ter a barra alta como estava para Epafrodito. E Epafrodito estava disposto a morrer pelo Evangelho. Ele deu a vida pelo Evangelho amando os filipenses. Reparem no que o texto nos diz em Filipenses 2:30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ela às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida por causa da obra de Cristo, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E não dá mesmo para usar desculpas aqui. Mas o meu ponto, como vos disse no início, não é rodar a faca e torcer e confrontar-vos. É mesmo encorajar-vos. Eu acho que o sermão de hoje é um sermão encorajador à luz dessa passagem. É a partir de Epafrodito encorajar-vos. Amem Cristo, como Epafrodito amou, colocando Cristo acima dos próprios interesses. Amem a vossa igreja, a igreja da Lapa, ou aqueles que nos visitam, as vossas igrejas locais. Se não têm uma igreja local, vão amar uma igreja local, como Epafrodito amou, preocupando-se mais com ela do que consigo mesmo. É como se Epafrodito fica doente e a sua maior preocupação é como é que as pessoas da igreja dele vão receber esta notícia. Não é necessariamente o que é que vai ser de mim? É preocupação, em primeiro lugar, com a igreja. Ele coloca os interesses de Cristo à frente dos seus. Epafrodito e cada um de vocês, não pastores e membros de igreja, podem fazer porque Cristo fez. Podem ser como Epafrodito porque Cristo foi. E sabem, aqui não é bem podem, são chamados a. É um bocadinho mais exigente do que isso. A barra está alta para todos. Sabem porquê? Porque a verdade é que podemos pensar nos pastores desta igreja, o Marco, o Filipe, o Tiago, e pensar que eles podem olhar para Paulo e Timóteo como exemplos. Mas quem é que Paulo e Timóteo imitam? Jesus. Então, na verdade, a exigência dos pastores não é imitar Paulo, nem é Timóteo, mas é imitar Cristo. Sabem qual é que é a exigência para vocês? É igual. Não estou a dizer que vocês têm que ter cargos pastorais. Estou a dizer que a vossa exigência não é inferior por vocês não serem pastores em termos da vossa santidade. A vossa exigência é a mesma. Simplesmente os pastores vão se abrir ao escrutínio de uma maneira diferente que vocês são, porque eles têm uma responsabilidade de liderança espiritual. Mas o nosso exemplo é Cristo. Isto é um encorajamento e não uma confrontação. Deixei a confrontação logo para o início, quando enumerei aqueles vícios todos de propósito, porque quero aplicar este sermão e torná-lo num tom de encorajamento também. E quero ser tão específico a enumerar as virtudes que eu tenho visto, como fui a enumerar os vícios que disse no início. Então, à luz de todo este movimento que está a acontecer, Epafrodito para cá, Timóteo para lá, Epafrodito para lá, Timóteo para cá, quero aplicar este sermão em 3 pontos. E estamos já na aplicação, espero não estar a tomar muito tempo, eu acho que não. Porque temos ainda a Assembleia para fazer, eu não quero demorar muito tempo. Primeiro ponto da aplicação. Tem tudo a ver com o amor. Ama, não indo a todas, mas às que Jesus te manda ir. Ama, não indo a todas, mas às que Jesus te manda ir. Vou explicar. Amar passa também por saber o que é que nós não somos capazes de fazer, o que é que Jesus não nos chama a fazer e o que é que outros têm que fazer por nós e, em particular, pelas pessoas a quem amamos. Vou tentar descascar isto. Paulo não está a tentar ir a todas. Ele ama a igreja de Filipos. Mas ele sabe que o seu amor pela igreja de Filipos vai ser traduzido não pela presença dele física lá, pelo menos nesta fase, mas por enviar outros que amem a igreja de Filipos como ele amou. E nós, como igreja, temos que aprender isto e acho que temos aprendido também. Paulo sabe o que pode fazer pelas próprias mãos e sabe o que pode fazer através de Timóteo, Epafrodito, Lucas, Barnabé. A lista continua por muitos exemplos que nós conhecemos. E pergunto-vos, andamos a tentar ir a todas? Ou não vamos a nenhuma? Normalmente, quando prego, digo que a nossa igreja cai mais num extremo ou no outro. Mas este é um daqueles casos que eu acho que dentro de cada um de vocês há espaço para os dois. Dentro de mim há espaço para os dois também. Nós temos coração para os dois. Como assim? Acho que cada um de vocês e eu também, no geral, é muito bom a tentarem ir a todos alguns assuntos. Há coisas que nós queremos só para nós e temos que ser nós e que se não formos nós não queremos que ninguém faça. E há outras coisas que nós queremos é que nos deixem quietos e queremos que outros façam por nós, porque sabemos que alguém vai fazer.
Mas isto é uma palavra de encorajamento. E, queridos irmãos, nestes últimos meses eu tenho-vos visto a seguir mais este padrão de Paulo. A ir a mais e a ir a menos, ao mesmo tempo. Pessoas que estão a ser chamadas para o serviço, em particular aquelas que têm equipas à sua responsabilidade. Nós temos coordenadores de áreas de serviço. Isto não é bíblico. A Bíblia não diz que nós devemos ter coordenadores, é simplesmente a maneira como a diaconia arranjou para poder servir melhor esta igreja. Por isso, posso-vos dizer, coordenadores passam, podemos achar que é coordenadores numa igreja e não ser coordenadores noutra. Pastores e diáconos, isso é negociável. Para nós é negociável. Por isso, eu não estou a falar aqui de um ofício bíblico. Percebem o que eu quero dizer? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma que nós temos usado, que tem corrido muito bem para esta igreja. Os coordenadores desta igreja, eu sinto que eles têm ido a mais e ainda menos também. Tenho vontade de usar exemplos concretos e já vou lá um bocadinho. Mas recebam este encorajamento. Irmãos que têm a responsabilidade em particular, recebam este encorajamento. Continuem a ir a mais e continuem a ir a menos, porque a igreja tem sido abençoada por isso. Vamos continuar a perceber que nem sempre a solução passa por nós, e muitas vezes passa, e vão ter que começar... Eu fui corrigido pelo pastor Filipe na palavra que eu ia usar agora, porque eu ia usar mexer uma parte do corpo que não se diz assim num sermão. Por isso vão ter que começar a mexer-se para começar a acordar e a fazer este serviço que há para fazer. E vamos fazer parte da solução também, formando, encorajando e enviando outros. Para isto não ficar muito abstrato, eu vou usar alguns exemplos concretos. Enquanto diácono, eu já quase não me tenho que preocupar, eu e os outros diáconos não nos temos que preocupar com as escalas de serviço. Porque eu vou ser sincero, agora desabafando um bocadinho. Havia vezes em que nós chegámos para a igreja e não havia ninguém numa área qualquer. E nós de repente tínhamos que estar a ver, mas podes ficar tu. Neste momento isso não está na nossa mínima das preocupações, porque sabemos que temos pessoas que estão-se a encarregar de cada uma dessas coisas que está a ser feita. Eu já deixei de tentar ir a essas e eu confesso que a minha tendência é tentar ir a todas e tentar coordenar cada uma das áreas de serviço por mim só. Já desisti, porque os coordenadores estão a assegurar isso. Em muitas equipas, as próprias pessoas nem sequer estão à espera de ouvir a voz do coordenador para começar a fazer. E vou-vos dar um exemplo bem concreto que aconteceu há 2 semanas, salvo erro. O Tiago Falcoeiras é o coordenador ali da equipa da portaria. E teve um imprevisto no carro e não conseguiu chegar. E rapidamente a equipa, percebendo que o Tiago não estava cá, eram para aí 9h30 só, ou 9h40. Percebendo que ele não estava cá, já estavam lá 2 a assegurar. Não tiveram à espera. O Tiago ligou-me a dizer, olha, não vou conseguir chegar, vê lá se falas aí com alguém da minha equipa. E disse, olha, fala tu. Mas já tenho aqui pessoas a fazer isso por ti. Ou seja, vocês já nem sequer estão à espera da ordem para começar a trabalhar. E até mais, pessoas que nem sequer estão em nenhuma equipa de serviço, e já vou lá, já estão a começar a mostrar este padrão também. Mas já vamos lá. Segundo ponto. O primeiro ponto era ama ainda mais, ainda menos. Segundo, não ames menos porque não és pastor. E isto é uma palavra de encorajamento, não é para torcer a faca convosco. A barra não estava menos alta com Epafrodito e ele não tinha os olhos menos em Cristo do que Paulo e Timóteo. E, queridos irmãos, nós estamos a crescer. E estou a ver este padrão na igreja. Pessoas que não estão, como eu estava a dizer, em nenhuma área de serviço, formalmente, estão a perceber que Jesus chama todos a fazer tudo pelo seu corpo e a sua igreja. A dar o corpo para esta igreja. Há irmãos, vou ser bem concreto, não vou dizer nomes, mas há irmãos que não estão em equipa nenhuma, que estão a chegar à igreja às 9h30 para ver como é que a igreja está. Se há lixo no chão, se há coisas abandonadas nos bancos que precisam de ser ordenadas. Estão a chegar mais cedo para perceber sequer se é preciso ajuda. Pessoas que não estão destacadas para fazer nada. Há irmãos que estão a vir ter com outros e a perguntar: achas que eu tenho sido uma boa mulher? Não é a minha mulher a perguntar-me isto. Imagina, mulheres que vão ter com a minha mulher a perguntar: achas que eu tenho sido uma boa mulher? Homens que vêm ter comigo a perguntar: achas que eu tenho sido um bom homem? Que pecados é que vês em mim? Pessoas que nem sequer têm responsabilidades e estão a perceber que isto toca a todos. Que a exigência de Cristo é com todos. Não se estão a esconder atrás das saias do pastor, deixem-me dizer assim. A Igreja está a perceber que há fidelidade além dos pastores. Uma à parte, quando estava a pregar isto, estava a pensar, vocês devem estar a pensar, mas se todos chegarem às 9h30 da manhã, já viram a confusão que isto é, depois... Quem me dera ter esse problema? Que isto fosse tipo segurança social. Que 4 horas antes, as pessoas fazem fila até ao fim do quarteirão. No dia em que isso acontecer, eu vou ser um diácono feliz. Por isso, deem-me esse problema. Que aí, de facto, nós vamos ter que ajustar. Se toda a gente começar a chegar às 9h30, há coisas que nós, se calhar, vamos fazer que não estamos a fazer. Mas vai ser um excelente problema, porque há serviço para ser feito. Por isso, não levem isto como uma exigência de vocês chegarem às 9h30,
mas estão a chegar às 10h25, aí se calhar já não é tanto o padrão que nós temos que imitar em Cristo. Antecipem, não façam só o que vos é pedido. A Igreja está a perceber que há fidelidade além dos pastores, como eu disse. E se é verdade que há assuntos e matérias de aconselhamento que devem ser tratadas pelos pastores, é também verdade que há muitas outras que podem ser carregadas, ouvidas e corrigidas por outros membros da Igreja. Há problemas que estão acontecendo na Igreja. Isto é uma excelente notícia para vocês. E para os pastores em particular. Há problemas que estão a acontecer entre vocês que os pastores nem sonham. E isto parece que é uma coisa má, mas deixa-me qualificar. Há problemas pequeninos que nós antes íamos chatear os pastores e dizer: olha, o que é que eu faço agora? O meu patrão, não sei o quê. Coisas simples que nós, enquanto irmãos, podemos e devemos confessar uns aos outros, que não têm que ir aos pastores. Os pastores são 3, nós somos 100. Se nós todos formos levar as nossas angústias profissionais, cada coisa pequenina aos nossos pastores, eles vão ser consumidos. Aliás, eles não é eles vão ser, eles já foram. Como devem calcular, parte do problema do Tiago estar em sabática também tem a ver com isto. Aqui estou a ser duro, mas percebem o que eu quero dizer? Isto é um elogio por dizer que isto está a ser corrigido. Por isso, eu tenho visto mais irmãos a tornarem-se referência para outros e a perceber que isto não está só nos ombros do pastor. Há coisas que estão. E, por favor, não tentem fazer as coisas que estão, vocês. Encaminhem para os pastores. Há coisas que estão. Se têm dúvidas quais é que elas são, perguntem-me, eu digo-vos quais é que são as coisas que de facto devem ir para os pastores. Mas há outras que não. Há outras que não. Vocês devem orar uns pelos outros, devem partilhar os vossos pecados uns com os outros, e isso tem acontecido, e que bom, porque estava mesmo na altura da Igreja crescer. Não queremos mandar o Marco nem o Filipe para os Estados Unidos tão em breve, e pronto. Mas não queremos mandar o Tiago de volta também tão em breve como isso. Não me interpretem mal. Todos vocês, membros desta Igreja, devem abrir a vossa vida aos pastores. Isso é insubstituível, porque Deus não colocou mais ninguém responsável pela vossa liderança espiritual, como colocou o vosso pastor. Nem o vosso marido, nem a vossa mulher vão substituir o pastor na vossa vida. E, por exemplo, eu como marido eu sou responsável a liderar espiritualmente a minha casa, mas eu não sou pastor da minha mulher. Eu sou seu marido, devo imitar Cristo. Eu não sou o pastor dela. O pastor dela é o Marco, é o Filipe e é o Tiago. E por isso há coisas que ela deve fazer com eles, que eu devo saber, claro, mas há coisas que eles devem estar a par. E por isso, se nunca confessaram um pecado ao vosso pastor, confessem. Ele deve estar a par disto, ele deve estar a par da vossa vida, porque ele foi a pessoa que Deus colocou para vos liderar espiritualmente. Mas isto não é desculpa para que nós não possamos fazer nós também. Dito isto, carregar os teus pecados e encorajar-te não é, nem pode ser uma tarefa exclusiva dos pastores, como eu estava a dizer. A Igreja está a perceber que a barra está alta para todos, porque a barra é Jesus. Está a dar ao corpo por Jesus. E nós queremos ver mais isto, em cada um de vocês. Queremos continuar a ver isto, pessoas na Igreja em quem podemos confiar os nossos pecados e abrir a nossa vida. Eu quero ver em cada um de vocês pessoas em que eu posso confessar os meus pecados e saber que vou ouvir uma palavra de encorajamento. E não estar à espera de vos ver a fugir de fazer isso, quanto mais de ouvir. Estejam lá, deem o vosso corpo às balas, saibam o pecado do vosso irmão, vão perguntar-lhe, vão confessar. Sabem uma boa maneira de terem um irmão vosso a confessar-vos pecados? Vocês confessarem também. Em vez de dizerem, olha, que pecados é que tu tens? Ninguém vai dizer isso. Que pecados é que tu tens que eu posso orar por ti? Vão dizer, olha, ora por mim com isto. E aqui não vou entrar na privacidade de ninguém, mas sabem que no outro dia a falar... Tem cronómetro. Quem é que me pôs aqui o cronómetro? Espetacular. Estou bem. Bom, obrigado. Estou bem, estou no tempo. Estou quase a acabar. Sem querer entrar em exemplos concretos, deixem-me só dizer este exemplo que eu estava a ter uma conversa com uma amiga minha que não é crente e estava a falar sobre eu e a Mariana estarmos a liderar os adolescentes e ela perguntou-me, mas que responsabilidade tão grande? Como é que tu sabes o que é que lhes tens de dizer? Estás-te a meter nas vidas deles? E estás... O quê? Eles estão sempre a confessar... Depois há aquele contexto católico. Eles vão-te confessar os pecados e tu tens poder para fazer isso? Não é uma grande responsabilidade? Eu disse, não. O meu dever é apontar para Jesus e modelar também aquilo que eles devem ser também. Por isso, não passa tanto para eu chegar ao pé de um adolescente e dizer diz-me lá quais é que são os teus pecados para eu poder orar por ti porque eu sou o teu líder e tu baixas a bola e agora vais-me dizer tudo. Mas sabem o que é que nós fazemos? E não estou a dizer isto do género, nós fazemos para os enganar, para eles confessarem. Mas aquilo que a Igreja me separou, a minha e a Mariana, para eu fazer, é ir ter com eles e dizer ora por mim por isto. Ora por mim porque eu no meu casamento tenho falhado aqui, aqui e aqui. Ora por mim porque no meu trabalho eu tenho sido preguiçoso.
e nesta situação em particular, para eles começarem a modelar aquilo que vêem primeiro em nós. E por isso, se não confessas pecados aos teus irmãos, não te queixes que eles não te confessam a ti. Porque aquilo que quando nós estamos a dizer que queremos ver este padrão da Epafrodita em cada um de vocês, sejam aquilo que vocês querem que os outros sejam também. E, em último grau, os outros não vos vão estar a imitar a vocês, porque vocês tiverem os olhos em Cristo, vocês podem dizer com coragem, como o Marco disse, eu lembro perfeitamente que o Marco disse isso antes de ir embora, imitem-me, porque eu estou a imitar Jesus. E agora pergunto-vos, eu disse que não ia ser bruto, mas deixem-me só ser. Vocês podem dizer isto? Vocês podem dizer imitem-me? Porque eu estou a imitar Jesus? Ou mais ou menos? Há sempre um lado que nós vamos ter muito medo de responder isto e isso é bom. Isso faz parte de imitar também. Porque imitar Jesus é também perceber que tem que ser Jesus e nós não somos capazes. Mas eu tenho visto isso em cada um de vocês. Eu tenho visto mais pessoas a poder dizer, olha, imita aquele. Já não preciso dizer, imita o Tiago, imita o Marco, imita o Filipe. Eu já posso dizer, imita... Agora não quero dizer nomes, não quero colocar ninguém em xeque. Imita aquele, imita aquele. Mesmo dentro dos adolescentes eu posso dizer, imita aquele, imita aquele. E isto tem que começar a acontecer mais e mais na nossa igreja. Percebermos que há vida espiritual além daquilo que é exigido aos pastores também. Não esmagar os nossos pastores, porque aquilo que é pedido deles, que é imitar Cristo, é pedido a cada um de vocês também. Último ponto, não menos importante. Então, primeiro ponto, só para recapitular. Ama, não indo a todas, mas acho que Jesus te manda ir. Segundo ponto, não ames menos porque não és pastor. Vocês todos são chamados a ser epafroditos. E terceiro ponto, se ainda não amas Jesus, tens o maior amor de todos por descobrir. E é passar-te completamente ao lado. Vou ser bem simples. Se não amas Jesus, ama. Jesus ama-te como ninguém te pode amar. Amar Jesus vai encher-te as medidas como nenhuma pessoa, nem nenhum brinquedo que possas comprar, casas, carros, jogos, o que quiseres. Te pode encher. Deus criou-te para o amares. E estava a ter uma conversa também com uma amiga minha sobre isto. Deus abençoa-nos com bens materiais. E muitas vezes nós fazemos dos bens materiais um objeto para tapar o buraco temporário que só Deus pode tapar. Por isso é típico. Quando nos falta o emprego, de repente nós viramos os mais espirituais de todos. De repente, quando alguma coisa nos falha, nós viramos os ultra carismáticos. Mas quando temos, aí já não é tão importante. E se ainda não amas Jesus e estás a tapar a tua vida com estas coisas, isso é temporário, isso esfuma-se e é como um algodão. Quando tentas morder, não é nada e as tuas mãos ficam todas sujas. Não dá. Esta analogia não é minha, é do pastor Luís Chaião e eu vou dizê-la para o resto da minha vida porque acho que é brilhante. Ao mesmo tempo, se não amas Jesus e a tua vida te está a falhar, e os teus brinquedos estão a falhar, o teu trabalho está a falhar, aproveita este momento, porque este momento vai-te dar uma clareza também para perceberes o que de facto te faz falta. Que não é um brinquedo novo, não é um trabalho novo, é o Senhor Jesus. Se amas Jesus, mas não tens um compromisso com nenhuma igreja, o amor está-te a passar igualmente ao lado. Porque o amor de Jesus passa por amar a igreja. E receber o amor de Jesus passa por receber o amor da igreja. É tão bom, irmãos, perceber isto. É tão bom perceber quando a minha fé acaba, a fé da igreja começa. É tão bom perceber quando eu vacilo, tenho imensos irmãos para me segurar, imediatamente. Se eu não tivesse a igreja, acredito, eu já me tinha afastado. E isto não é beliscar a soberania de Deus, porque Deus chama quem quer quando quer. Mas o plano de Deus para a minha vida é que eu tenha igreja. E acreditem, o plano de Deus para qualquer um de vocês é ter igreja. Também. Tens de amar mais Jesus. Porque quando amas Jesus, vais querer dar a vida pelo que Ele deu. Pela igreja. Paulo fez isso. Timóteo fez isso. E Epafrodito fez isso também. Vamos nós também fazer isso. Todos, juntos. Que o Senhor nos ajude.